Boa tarde a todos. O tema que me coube discutir com os senhores é o terceiro Congresso Pan-Americano de 1906, com Ramon Monini e o Brasil, que ocorreu entre os dias 23 de julho e 27 de agosto desse mesmo ano. Nós vamos buscar dar um contexto, uma análise mais de circunstâncias políticas que envolvem o pan-americanismo e a participação do nosso poeta durante esse evento. Primeiro, vamos dizer algo sobre a ideia da América e o pan-americanismo. Nós sabemos que a ideia da existência de uma união entre os povos da América, especialmente no seu sentido político, ele é bastante antigo. Ele já foi inicialmente elencado por Simão Bolívar desde 1815, durante seu exílio na Jamaica. E esse processo de liberação política deveria resultar na unificação, na união dessas possessões, gerando uma grande nação latino-americana, baseado nos princípios do pensamento liberal, como nos diz o próprio Bolívar, quando ele fala, que é uma ideia esplêndida tratar de transformar todo o novo mundo em uma só nação, com um só vínculo que conecte as partes entre si com as demais, visto que tem uma só origem, uma só língua, e aqui eu coloco um dado importante, ou seja, ele está dizendo a língua de origem hispânica, um só corpo de costumes e uma só religião. Deve, como consequência disso, ter apenas um governo e se considerar todos os diversos estados que vão se formar a partir daí. Então, a ideia original seria essa, e seria essa ideia uma ideia utópica, visionária? De certa forma, guardadas as devidas proporções e circunstâncias, seria como se fosse um embrião da proposta da União Europeia, só que dessa feita, no primeiro momento, unindo apenas os países de origem hispânica, ou seja, que tinham vínculo com o seu primeiro descobridor, com o seu primeiro colonizador, que foi a Espanha, deixando de fora a de origem anglo-saxônica e de fora a de língua portuguesa, que seria o Brasil. Por outro lado, se nós formos discutir o olhar americano por essa conferência, nós sabemos que a conferência ela teve lugar como sombra, ou seja, baseado em ideias de oriundas da doutrina de Monroe e que foi discutido no Congresso Americano de 1904, no nome de Corolário Roosevelt, pelo presidente Theodore Roosevelt. Essa doutrina Monroe, ela tinha como frase fundamental América para os estadunidenses, e buscou externá-lo de um ponto de vista que favorecesse os Estados Unidos. Dessa forma, transformaria as Américas numa esfera de influência exclusivamente norte-americana, especialmente o Centro-América. Isso se baseou na ideologia dita como Big Stick, o Grão Palo. Observe várias charges da época mostrando a tentativa, então, de Roosevelt colocar o seu poder diante de todos os países latino-americanos. Dessa forma, seria, na verdade, então, o imperialismo, o colonialismo na política do Big Stick. América para os americanos? Claro que sim. Mas vocês são sul-americanos. Nesse sentido, o prazo preliminar para a formação da consciência americana é que as repúblicas latinas considerem o papel fundamental dos Estados Unidos na sua custódia, baseado na doutrina de Monroe. Dessa forma, os países latinos teriam que ter orgulho de ter como seu mandatário, como seu gestor, os Estados Unidos. Então, essa é uma visão americana, norte-americana do pan-americanismo. Isso, então, nos leva a uma grande questão. Existem duas perspectivas naquele momento do pan-americanismo. Não sei se naquele momento ou isso se manteve ao longo dos séculos. Primeiro, a visão latino-americana, na qual, baseado nos processos de dependência dos países da América Latina, e aqui eles colocam o Brasil como fazendo parte disso, nós teríamos, então, uma ideia de união entre todos os países, mas observe que no discurso de Bolívar seriam os países de origem de língua hispânica. Em contrapartida, a visão norte-americana seria uma visão expansionista, uma visão imperialista. E observe aqui vários momentos históricos nos quais os Estados Unidos impôs o seu poderio sobre vários países da América Central. Então, existem dois grupos de discussão, duas perspectivas totalmente distintas. E o Brasil nisso tudo? O Brasil nisso tudo, tentando se libertar da malha da Inglaterra, que tinha um domínio no século XIX grande sobre o Brasil, sobre a questão de comércio, ele tentava se aproximar, se aliar aos americanos, é isso que nós vamos ver na conformação desse evento pan-americano que ocorreu em 1906 no Brasil. Então, há diferentes interpretações do significado de pan-americanismo. Primeiro, um vinculado ao pensamento latino-americano e que se originou durante os movimentos de independência. E um outro, ligado ao pensamento norte-americano plasmado pela doutrina Monroe.
Então, o pan-americanismo, no sentido latino-americano, estaria baseado no ideal de união continental e solidariedade entre os povos, evitando a exploração europeia. Em contrapartida, o pan-americanismo, no olhar norte-americano, ele buscaria assegurar a remoção dos países europeus para que o continente seguisse sendo sob o jugo, sob a influência exclusiva, abusiva, diria assim, dos Estados Unidos. Então, naquele momento, em 1906, nós tínhamos essa situação histórica. O último quarto do século XIX foi um período de profundas transformações para os Estados Unidos e para o Brasil. Enquanto os países norte-americanos eles tentavam expandir sua fronteira para o Pacífico, para o Caribe, o Brasil tentava redirecionar seu pêndulo de relações de Londres para Washington, gerando, então, um novo cenário geopolítico no continente e com os princípios republicanos. Nesse contexto, nós podemos entender, então, que foi que ocorreu as conferências pan-americanas, impulsionadas pelos Estados Unidos, que o propósito original era convocar as nações americanas para discutir ações que fortalecessem o intercâmbio comercial entre elas nesse hemisfério, com projetos de criação de confederação pan-americana. União de comércio, questões relativas à comunicação portuária, questões de peso, medidas, direitos de invenção, uma moeda comum e a arbitragem, principalmente norte-americana. Então, foi por isso que ocorreram essas conferências, iniciadas principalmente em Washington, inicialmente em 1889, que veio a ocorrer a última em 1948, que culminou com a fundação da Organização dos Estados Americanos. É muito importante nós termos em mente o contexto mundial naquele momento. Observem como estava o mundo em 1906. Um evento fundamental foi a Conferência de Algeciras, que ocorria no início, entre janeiro e abril, no Marrocos, que ocorria, nesse primeiro momento, a discussão de confronto de interesses entre a nação francesa e a Alemanha. Isso era um embrião já, desde 1870, com a Primeira Guerra, entre esses dois países, na região divisória entre eles, que poderia culminar futuramente com a Primeira Guerra Mundial, uma variável a mais na estruturação dessa futura guerra. Outro aspecto fundamental foi um grande terremoto que ocorreu no Equador, na Colômbia, em janeiro também desse mesmo ano. Outro dado importantíssimo foi que, nesse período, assumia em 7 de fevereiro, o último imperador chinês que ficou no governo, no poder, entre 1908 e 1912. Outro aspecto importante foi uma catástrofe de Courrières que aconteceu nas minas, na França, com um número enorme de mortos, mais de 1.000 mortos faleceram nesse evento. O grande incêndio de São Francisco, a segunda ocupação americana em Cuba, a pedido do governo cubano naquele momento, que se manteve até 1909. Um outro dado fundamental foi o termo de não violência cunhado por Mahatma Gandhi, quando ele estava naquele período que ele morava na África do Sul, e outros aspectos fundamentais, a criação da vacina BCG para tuberculose, o sinal de SOS para situações de emergência, a primeira transmissão radiofônica, ou seja, o mundo estava no processo de transição, a saída do positivismo, a transição do século XIX para o século XX, antes de culminar com a grande desilusão, que foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a crise na União Soviética também. Vamos preparar o evento. O evento ele foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, que se passava naquele momento por uma grande transformação urbana, certo? E qual foi o palácio criado para o evento? O Brasil criou o Palácio do Brasil na Exposição Universal de São Luís em 1903 e 1904. Esse palácio ele foi desmontado e foi transportado para o Rio de Janeiro e foi criado o Palácio de Monroe. Observe a ironia do nome. Monroe, uma convergência direta, uma discussão direta, um canal aberto com a ideologia de pan-americanismo norte-americano. Isso não foi por acaso. E armando, então, o quebra-cabeças do evento, os bastidores do evento. O presidente da conferência no Brasil foi o grande intelectual Joaquim Nabuco, membro da Academia Brasileira de Letras, escritor, grande abolicionista, e foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Um fato importante foi que ele desenvolveu uma grande amizade com o vice-presidente dos Estados Unidos e conseguiu trazê-lo para esse evento, que foi uma situação única na história dos eventos pan-americanos. Então, ele trouxe como o vice-presidente norte-americano e teve também esse evento como secretário-geral Assis Brasil,
e como vice-presidente do evento brasileiro, o Barão de Rio Branco, o grande geógrafo, professor, historiador, diplomata, responsável por várias delimitações da fronteira final do Brasil. Esse evento ocorreu no Rio de Janeiro com a participação de quase todos os países da América, com exceção do Haiti, do Canadá e Venezuela. E, reforçando mais uma vez, os Estados Unidos ele não estava interessado em estabelecer restrições à sua política agressiva, e o Brasil temia uma aliança hispano-americana em temas fronteiriços. Dessa maneira, os dois países procuraram impedir avanços no sentido do pan-americanismo latino-americano. E eles conseguiram fazer isso durante o evento. Quando nós buscamos analisar, aí agora introduzindo o poeta Molina no evento, como foi que ele ingressou e veio tomar parte desse evento? Fausto Dávila foi o responsável pela comitiva hondurenha no evento, ele convidou o escritor Froilán Turcios, e esse também convidou o Juan Ramón Molina para participar, como eu vou falar posteriormente com os senhores, que tinha uma grande relação com o governo local naquele momento. Embora Froilán Turcios reconhecesse as questões de emocionais, de estresse, de pedantismo do poeta Ramon Molina, ele foi o responsável pela publicação do livro desse poeta após o seu falecimento. Então, existia uma grande divisão entre a obra e o autor. E esse é um ponto fundamental que eu gostaria de exaltar com os senhores. Então, Juan Molina, mais além de um poeta. Molina ele frequentou os eventos sociais e políticos mais importantes de sua época, e graças a isso, ele foi favorecido com cargos estatais e com generosos salários e postos políticos e militares. Por volta de 1906, o governo de Honduras, então presidido pelo general Manuel Bonilla, ele foi convidado a participar da terceira Conferência Internacional Americana. Designou o Dr. Fausto Dávila para representar o país, e esse convidou Molina, como já falei anteriormente, e Froilán Turcios como secretários. E, dessa maneira, ele tinha como ideia possibilitar o contato desses autores, desses escritores renomados do seu país, com vários autores de outros países latino-americanos e mesmo europeus. Nesse evento, Molina teve a possibilidade de conhecer vários escritores de todos os países, e após o final do evento, Fausto Dávila, valendo de sua posição de ministro, convidou que Molina partisse para a Europa como cônsul-geral de Honduras, mas naquele momento Molina recusou essa proposta. Ao regressar a Honduras, o país se encontrava numa revolução liberal, que buscou então derrubar o general Molina. Após a deposição desse general Bonilla, após a deposição do general, Molina ficou sem alternativa e emigrou para Salvador. Foram os últimos anos de vida desse poeta que veio a falecer nesse país. Um dado importante que nós procuramos avaliar foi o relatório final oficial do governo norte-americano sobre esse terceiro evento pan-americano. Nós buscamos e encontramos, então, a comitiva da Nicarágua, com o Rubio Darío, obtivemos também dados referentes à comitiva hondurenha, mas quando nós analisamos todas as mesas do evento, em nenhum momento nós conseguimos ver a inserção do nome dos poetas participando formalmente dessas mesas. Eu penso que dessa maneira esses poetas tiveram a liberdade de percorrer o evento, percorrer os bastidores do evento, e dessa maneira, pela própria sensibilidade específica desses indivíduos, captar o clima, o que acontecia, todas as divergências, essa dicotomia existente entre a visão pan-americanista latino-americana e a visão pan-americanista americana que comungava com a brasileira. Então, essa é uma foto de uma das reuniões do evento. Eu chamei a atenção desse indivíduo, embora eu saiba que não seja Darío, não seja Molina, observe a postura altiva dos dois, muito similares. Vale a pena, então, resgatar que existia essa divergência entre ambos os países, e essa divergência entre os países, ou seja, a visão norte-americana e latino-americana, gerou muita hostilidade das repúblicas hispano-americanas, mas não do Brasil. De maneira, essa visão anti-americana ela foi totalmente controlada ao longo do evento e ficou nos bastidores. Já naquele momento, observe-se uma publicação da Revista da Universidade de Honduras, de 1909, já se dizia algo sobre a participação desses dois grandes poetas da América Central
nesse evento pan-americano. Observe o que o autor diz. Há chegado para esses poetas irmãos da terra o tempo e a arte das horas de anunciação. Do norte e do sul avançam forças contrárias. Eles, os poetas, estão no centro, filhos de um povo rápido e indefeso, pequeno e indefeso, porém com punhos proféticos e caminhos nos dedos. Tratam de fundir a América, do sul ao norte, em uma só. Então, naquele momento, ele dizia que no Rio de Janeiro, os poetas se encontram em 1906 com delegados do Congresso Pan-Americano. E, ao separar-se, já tem um destino marcado. A Rubem escolhe os fados do grande mundo, e a Molina, a intimidade de um álbum. Entretanto, são universais os conceitos que completos se realização na sua lírica, que é tão humana. Observe, então, seriam realmente esses poetas a antena da humanidade. Passo aqui mais adiante, aqui são dados referentes a Molina, é muito importante nesse encontro entre os dois poetas, eles tiveram a disponibilidade de escrever e eles se propuseram um desafio, entre aspas, de escrever um poeta chamado Saudação aos Poetas Brasileiros. É muito interessante esse fato, quando Molina lê o seu poema, inicialmente, para Rubem Dario, Rubem, ao ouvir o poema de Molina, ele rasga o seu poema e abraça o jovem poeta em reconhecimento da qualidade da sua escrita. Esse é o poema Saudação aos Poetas Brasileiros de Molina. Eu não vou ler todos para os senhores, mas vou destacar um trecho que eu acho relevante. Observe, os senhores, como diz Jesus o poeta. Hoje, 3 pássaros voaram de um monte florido. Eu os vi se perderem na madrugada nascente. Um condor, que é símbolo da força corajosa. Uma coruja, que é o símbolo da sabedoria. E uma pomba cândida, símbolo do amor. Disse o condor, gritando, a união dá a vitória. A coruja no assobio, o conhecimento dá a glória. A pomba em uma canção de ninar, o amor da fé. Eu, que perscruto o enigma do nosso grande destino, ante o presságio casual do céu da manhã, seguindo os 3 poetas em êxtase, permaneci. Mas Pégasus espera. Em suas costas fortes, ele saltou galantemente um instante, como Alcide em Babieca. Eu vou para o azul. Está interessado na minha misteriosa sorte? Procure-me no meu magnífico palácio do urso, ou na minha torre de ouro, junto ao Cruzeiro Sul. Todos sabem da mitologia grega que Pégasus é filho de um amor impossível em Poseidon e Medusa. Poseidon, quem sabe, a visão pan-americanista dos Estados Unidos, e a Medusa, a América Latina. O olhar do poeta vislumbrando o futuro. Em contrapartida, Rubem Dario teve em seus poemas, ele teve um olhar mais crítico e mais, eu digo, irônico para o pan-americanismo. Isso gerou muitas questões, muito questionamento dos escritores, dos poetas da América Latina. Observe que muitas críticas foram ditas dizendo que como que o principal poeta da América Central, da América Latina, teria uma aproximação com a visão pan-americanista americana, saudando os americanos, os porcos americanos. Na verdade, o poema Saudação para Águila, Della Águila, cujo tom pan-americanista se contrapunha ao olhar de Dario para a América Latina e para a América, gerou muita crítica. Dario, ele justifica essa visão como vaga e de pouca fé, como uma expressão surgida durante a sua visita, a sua participação no espaço da conferência. É o que eu disse para os senhores anteriormente. Possivelmente a visão, o olhar crítico, sensível do poeta mostrou que, na verdade, não tinha que se esperar muito daquilo ali, que simplesmente era uma questão política e que pouco se colheria de frutos direcionáveis efetivamente para a América Latina daquele evento ocorrido no Brasil. Esse é o poema clássico, eu não vou estar lendo para os senhores nesse momento, convido a todos a ler, é um poema muito bonito. E aqui o poema escrito já agora por Molina, também durante o próprio evento, e nele ele já diz com um olhar mais crítico: raças do novo mundo, povos americanos, nesse continente devemos ser irmãos, abaixo as estrelas de nosso eterno Pai, a mãe de todos nós, a mesma mãe, a mesmo nióbio,
que nos brindou com seu seio de calor e leite, docíssimo leite. Acaso nos alumbra uma feliz aurora? Então, na verdade, a poesia de Molina é uma poesia mais contestadora, mais combativa, e isso nós vamos encontrar nas propostas escritas no final da vida pelo poeta, como vou ler para os senhores mais adiante. Isso vai mais, na verdade, de convergência, de uma maneira mais direta, com o discurso adotado hoje, no século XXI, por críticos do nosso momento, do nosso tempo. Observe que Walter Mignolo diz que não é a modernidade que supera a colonialidade, pois é precisamente a modernidade que necessita e produz a colonialidade. É o mesmo que nos diz Aníbal Quijano. Ou seja, a criação da modernidade, o modernismo impôs a tecnologia, impôs a necessidade do poder norte-americano sobre os países da América Latina. E observem o que nos diz Molina nesse discurso chamado Os Poetas como Educadores da Raça, escrito um pouco antes do seu falecimento. Observe que nesse texto, que foi lido anteriormente por um dos palestrantes desse evento, ele convoca os poetas a ter um olhar mais para o seu povo, um olhar mais racional, mais educador, menos lírico, tentando trazer para a sua poesia algo que acorde o seu povo, no sentido de que ele fique atento ao que é a real liberdade. A real liberdade está atrelada a sentir-se livre, não ligar-se, não ficar submetido ao mando de outros países. Então, essa é a visão que Molina nos traz no seu final de vida, um pouco antes do seu falecimento. Isso é muito importante, porque ele vai estar discutindo algo que é muito atual no nosso olhar, no olhar latino-americano para a relação com os países norte-americanos. Então, gostaria de finalizar dizendo a todos da minha gratidão à doutora Esther pelo convite de participar e conhecer esse poeta que efetivamente eu não conhecia, esse grande poeta, Juan Ramón Molina, que nos diz que estar organizado para a luta e para a vitória e ser, apesar disso, um fracassado. Isso vai muito de encontro à minha visão, no sentido que o mais importante que a pessoa, que o indivíduo, que o autor, é a obra. E essa é uma obra de um grande poeta. Um dado importante que o mito agrega, que ele foi um gênio da poesia moderna, que até hoje não foi superado no seu país. E que mesmo ele falando na sua morte, diz a lenda que ele faleceu intoxicado por álcool e abuso de morfina, ele faleceu em uma cantina salvadorenha chamada Estados Unidos. Como eu falo com muita frequência, porque a vida ela é mais irônica que as palavras. Eu gostaria de agradecer a todos pela possibilidade de estar discutindo com os senhores nesse dia de hoje. Um abraço para todos, muito obrigado.